Boa noite, boa noite. Eu já estou muito feliz porque a nossa transmissão, na verdade, ela nem tinha começado ainda, já tinha gente nos acompanhando, mandando mensagem. Eu vi aqui a mensagem da Ruth, da Lúcia, o pessoal de Brasília, da Bahia. Vou levantar meu celular aqui para eu falar o nome de todo mundo. Marilene, Luana, Francisco, Anne, Ruth, que legal ter vocês aqui logo no comecinho do nosso encontro, da nossa conversa. Assim vocês vão pegar toda a nossa conversa sobre esse assunto tão importante. Na semana passada vocês viram que nós conversamos sobre traumas, nós já conversamos sobre a importância de se conhecer, a importância do que acreditar para a saúde como um todo. E hoje a gente vai falar sobre a culpa, né? A gente às vezes fala isso tão facilmente, estou me sentindo culpada porque eu comi muito sorvete, estou me sentindo culpada porque essa semana eu não fiz nenhuma atividade física. Mas a gente usa essa palavra, né, de uma forma assim, às vezes até meio rasa, né, culpa, culpa, mas na verdade existem pessoas que sofrem profundamente pelo excesso de culpa. Não sei se você que está nos assistindo aí, se você sofre disso, se você tem algo no seu passado que te corrói de culpa, de arrependimento, de vergonha, talvez isso esteja debilitando a sua saúde física, emocional, espiritual. E hoje a gente vai falar sobre como superar a culpa, como vencer a culpa, como a gente pode continuar vivendo e se desfazendo desse sentimento de culpa. E você sabe que eu não estou sozinha aqui. Na semana passada, na verdade, foi a primeira vez que eu estive aqui com vocês, né? E agora, essa semana também eu estou aqui. Eu não me apresentei, né? Na semana passada eu fiz isso, agora eu não fiz. Mas meu nome é Alessandra, eu faço parte da equipe do Quero Vida e Saúde também. E é muito legal ter você aqui com a gente. E você sabe que eu não venho sozinha, né? Eu tenho 2 convidados muito legais que estão aqui comigo de novo, que é o Dr. Rogério. Vamos ver se ele vai aparecer aqui na tela junto comigo. Sim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alessandra. O pastor Gilson, eu quero a tela dividida, nós 3, todo mundo junto aí. Opa, eu já estou por aqui, Alessandra. Legal, muito bom, muito legal. E você aí, me fala de onde você está nos assistindo. Eu estou vendo aqui, ó, Aracaju, Joel de Aracaju. Que legal, como é que tá aí? Tá quente, tá chovendo? A gente estava comentando que onde a gente mora tá chovendo. São Paulo, Brasília, tá chovendo. Como é que tá aí em Aracaju? Muito legal. Vai comentando aí de onde que você está falando, de onde você está nos acompanhando, tá bom? Vamos entrar então direto no assunto. Como eu falei, é um assunto muito importante. Culpa, muita gente sofre disso, muita gente tem a saúde debilitada por causa da culpa. Mas antes da gente saber como se livrar da culpa, a gente precisa entender o que é culpa de fato, né? Por isso eu convido o Dr. Rogério agora para esse momento da nossa conversa, doutor. Eu acho que você pode me explicar aí o que é a culpa, explicar para todo mundo que está nos assistindo agora, né? O que de fato é a culpa? O que vem a ser a culpa, esse sentimento aí que fica consumindo tantas pessoas? Alessandra, de uma forma bem simples e rápida, a culpa ela vem da avaliação de Freud. Tem o id, que é aquela parte do nosso ser que diz, faz aquilo que te agrada, aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta, faça isso. E o contraponto dele é o superego, que diz, calma, isso é legal, isso é correto, você pode fazer isso, você deve fazer isso. E o superego, ele se baseia em normas, em leis, em regras que nós introjetamos, que nós colocamos dentro do nosso ser. Essas regras podem ser de origem religiosa, cultural, familiar, moral, de comportamento. Então, você assume essas regras na sua vida. E essas regras, esse padrão de comportamento que você considera certo, ele funciona mais ou menos como para um saltador de salto com vara ali, que tem, a gente chama de sarrafo, que é aquela madeira que fica lá em cima. Então, quando você coloca ele naquela altura, aquilo é o seu alvo, você quer superar aquilo ali, você quer estar acima dali.
e você vai fazer todo o esforço para superar aquele padrão que você colocou na sua vida como o adequado, o ideal. Toda vez que você não consegue superar, que você não consegue chegar no nível que você coloca como padrão, como correto, você sente culpa. Então, a culpa é um sentimento que vem do descompasso entre as regras que você estabelece como padrão, o padrão que você estabeleceu, com o que, na prática, no mundo real, você está conseguindo realizar. Aí, quando você tem esse descompasso, quando você fica aquém, você passa a ter o sentimento de culpa. Aí, doutor, me vem uma dúvida. Será que as pessoas que vivem com esse sentimento de culpa constante, será que eles idealizaram algo tão alto, tão assim, acima do esperado, que por conta disso sempre estão se sentindo culpados, insatisfeitos, como se não tivessem alcançado o que tanto buscavam, e aí sentem que erraram, sentem que falharam em tal ponto, enfim, esse sentimento de culpa vai sendo alimentado? Será que tem a ver um pouquinho isso? Sim, Alessandra. Existem 3 comportamentos que eu poderia resumir aqui. Existem pessoas que têm uma avaliação correta do padrão, adequada, e não conseguem chegar lá, não conseguem estudar o que deveriam, não conseguem se comportar como deveriam e sentem-se culpadas porque realmente estão aquém do padrão desejado por elas mesmas. Existem pessoas que colocam realmente o padrão muito acima do que ela mesma pode fazer ou do que seria esperado de uma pessoa normal, e ela não vai conseguir, vai conviver com esse sentimento até que ela corrija o seu padrão. E existem o terceiro grupo de pessoas que, na realidade, não se sentem culpadas. Elas demonstram um sentimento de culpa, na realidade, porque elas foram descobertas. Elas até transparecem, elas fazem como um ator, simulam uma culpa que, na realidade, elas não estão sentindo, mas elas entendem que esse é um padrão esperado da sociedade, então elas passam-se por culpadas quando, de fato, na próxima oportunidade, repetiriam o mesmo comportamento. Eu lembrei agora do ditado lágrimas de crocodilo, né? Aquilo lá é lágrima de crocodilo, quando você não tem o arrependimento, mas talvez a vergonha por ser descoberto, né? Exatamente. No início da nossa live eu falei que a culpa, ela consegue consumir uma pessoa a ponto de debilitar a saúde física, né? Principalmente emocional, espiritual também. Mas a saúde física, doutor, ela pode ser afetada pelo sentimento de culpa em excesso? Completamente. Ela afeta extremamente o bem-estar da pessoa. A culpa é uma punição, até uma autopunição. Eu me recordo de quando eu comecei meu primeiro plantão como médico, e naquele primeiro plantão, com pouca experiência, etc., e aconteceu o primeiro óbito no meu plantão, de um paciente que eu estava acompanhando sozinho. É claro que eu era pouco experiente, eu pedi ajuda do médico da UTI, ele veio, me ajudou, etc. E tudo que nós fizemos, o paciente parou, a primeira vez eu não consegui entubar, ele veio, ele conseguiu entubar, e eu me senti muito culpado por aquilo, por perceber que eu não consegui resolver o problema. Embora um colega experiente estava do lado, me ajudou e disse assim mesmo, bem-vindo à medicina. E eu convivi um bom período não conseguia dormir direito, achava que não podia ser médico mais, fui para o meu chefe dizer que eu podia ser desligado do programa de residência médica porque eu não estava no padrão que eu esperava de mim mesmo. Então, a culpa, ela faz a gente não dormir direito, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ter problemas cardíacos, aumenta o nível de cortisol,
que é um hormônio que aumenta até a liberação de glicose, de glicemia no sangue. É um hormônio estressor. Então, toda essa ansiedade, estresse, vem disso e afeta a sua imunidade. Você fica com o nível de leucócitos e a função imunológica debilitada. Suas células de defesa, elas perdem funcionalidade, você fica mais sujeito a gripes, resfriados, a Covid, a enfermidades que, quando você está bem, você não seria afetado por elas e você fica sujeito a infecções oportunistas, né? A gente sempre posta materiais, conteúdos no Quero Vida de Saúde, falando quanto mente e corpo estão interligados, né? Olha só a quantidade de problemas que o Dr. Rogério citou agora pelo sentimento de culpa, que a culpa pode gerar, né? E agora eu queria só fazer um comentário aqui dos nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Eu perguntei para o Joel sobre o clima em Aracaju, ele falou que está um clima agradável como sempre. Ô, clima gostoso! Quero citar também o Francisco, achei muito legal, Francisco, sua colaboração aqui. Ele falou que em março ele estava com 123 quilos e hoje ele está pesando 86 quilos. Olha só, ele foi na contramão da pandemia, né? Que tanta gente engordou. E aí a gente tem aqui ele dando esse relato aí dessa melhora na saúde, né? A gente tem a Sandra de Castilho, a Paula de Porto Feliz, a Márcia de Atibaia, Luciene de Brasília. A Ruth falou assim, é algo muito sério. Imagino que ela está falando sobre essa questão da culpa, né? O quanto a culpa pode prejudicar a nossa saúde, né? A Nívia de Irecê, na Bahia. E a Anne comentou um negócio interessante. Ela falou assim, para mim, esse comportamento de fingimento das lágrimas de crocodilo, né, é de psicopata, pessoa sem sentimento. É complicado mesmo, né? E aqui a gente tem a Isaulina de Januária, Minas Gerais. Aí, doutora, eu queria te perguntar uma outra questão. Como que a gente pode viver no equilíbrio da culpa? Se existe esse termo, né? Porque nenhuma culpa, como a Anne falou, já é sentimento de psicopata. E aí muita culpa debilita o corpo, traz uma série de doenças. Como que a gente vive aí nesse equilíbrio, nessa superação de culpa sem nos prejudicar? Existem estudos que mostram que as pessoas mais confiáveis são aquelas pessoas que fazem a antecipação da culpa. Eu prefiro usar uma outra palavra, que é a de empatia. É a capacidade que as pessoas adquirem com a maturidade, com o equilíbrio, de se colocar no lugar das outras pessoas. E entender que as suas atitudes afetam a outras pessoas. E se aquilo que eu estou fazendo, eu não gostaria que fosse feito comigo, ao me colocar, ao ser empático, ao me colocar na situação do outro, eu estou fazendo uma antecipação da culpa. Eu estou evitando esse sentimento de culpa. Então, eu evito atitudes com os outros que eu não gostaria que fossem feitas comigo. Então, esse é o sentimento adequado de culpa, quando o seu padrão é tratar os outros da forma que você gostaria de ser tratado. E quando você não trata os outros da forma que você gostaria de ser tratado, você se sente culpado. Mas essa é uma culpa saudável, porque você está se avaliando, sendo empático, colocando-se no lugar dos outros. Então, as palavras que eu falo para minha esposa, para os meus filhos, eu gostaria que fossem ditas para mim. Eu gostaria que fossem ditas nesse tom, com essa ênfase. Isso seria benéfico para mim? Me ajudaria a crescer, a me desenvolver? Ou isso me deixaria deprimido, triste, desanimado para enfrentar os obstáculos que estão diante de mim? Então, esse padrão é o que nós consideramos o padrão adequado. É a gente refletir nas nossas atitudes, né? Eu estava pensando agora no que o senhor estava falando
e veio um pensamento assim da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim. E aí, se a gente tem esse sentimento, a gente vai ficando com culpa, né? Ao longo da vida, vai tratando mal as pessoas, vai carregando ali uma série de desavenças, porque a gente não reflete, a gente acha que nosso temperamento é assim, nossa personalidade é assim, e vida que segue. Mas talvez você esteja se prejudicando dessa forma, se você, depois de ser assim, totalmente despreocupado, né? Sem se importar com o outro, quando coloca a cabeça no travesseiro e isso pesa, essa culpa aí está debilitando o seu corpo. E isso é muito ruim, né? Manda sua pergunta para a gente, se você tem alguma observação sobre essa questão da culpa, alguma história que você conhece, algo relacionado com esse tema de hoje, comenta aqui com a gente vai construindo esse conteúdo juntos para você também. Eu queria conversar agora com o pastor Gilson, porque eu acho muito interessante, você que já está aqui nos nossos encontros, você sabe que a gente sempre mostra que alguns sentimentos, algumas questões, elas vêm aí desde antigamente, né, nos tempos bíblicos. E eu queria chamar o pastor Gilson para a gente conversar um pouquinho desse aspecto da culpa, né, pastor? Na visão bíblica, como que é essa questão da culpa? Eu, pessoalmente, lembro quando fala culpa na Bíblia, me lembra logo Adão e Eva, quando comeram ali do fruto proibido, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles se sentiram culpados, eles foram correndo se esconder, né? Envergonhados, foram se vestir, depois a gente vê uma série ali de desculpas, de acusação do outro, enfim, mas a culpa, para mim, pessoalmente, é quando eu lembro esse momento aí na Bíblia, né? Como que essa visão bíblica sobre a pessoa, sobre o ser humano carregar culpa? Quais seriam essas consequências conforme essa visão bíblica? Muito bem, Alessandra e queridos amigos. É importante analisar essa temática da culpa numa visão bíblica, porque, de verdade, como você já falou, todos os nossos problemas começam com Adão e Eva, porque todos os nossos problemas começam com a entrada do pecado. Nós falamos semana passada sobre esse assunto. Satanás se rebelou no céu, o pecado veio para a terra quando Adão e Eva recebem das mãos dele a sua proposta e se rebelaram contra Deus. Então, imediatamente eles se sentiram envergonhados, com medo, culpados. Mas a culpa, ela em si não é um mal para afastar as pessoas de Deus. O papel da culpa, a culpa ela pode trazer malefícios. Não encontrando a razão dela existir, o seu papel principal de fato, ela vai trazer malefícios para o ser humano. O próprio Davi, né, o rei Davi, já dizia lá no Salmo 52, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci em iniquidade. Salmo 51, verso 5. E aí, então, só que lá no Salmo 31, o mesmo Davi, ele diz assim: enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos. Olha que interessante. Um malefício na saúde física, né? Ou seja, aquela culpa do pecado dele, guardado no coração, foi lhe debilitando a saúde. Por isso que esse tema é muito especial. E esse nosso encontro semanal aqui, ele é muito especial porque ele vai lidar com a cura, como superar os problemas na mente, né? E agora, então, a gente vai para a Bíblia e encontra na Bíblia a Bíblia dizendo o seguinte: Adão é aquele que traz para toda a raça humana o problema do pecado, o erro. Veja que a culpa está ligada com essa frustração de você errar o alvo. O pecado de Adão, esse é o nome do pecado de Adão, errar o alvo. Na linguagem original, o primeiro pecado de Adão é errar o alvo. Então, agora existe essa frustração por ter errado o alvo. Então, isso é culpa. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Bíblia está admitindo que entrou o pecado por Adão e, consequência do pecado, a morte, ou seja, todo ser humano, então, traz em si uma parte de culpa porque da natureza pecaminosa. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha que texto forte, duro, né?
E é interessante, amigos, doutor Rogério, Alessandra e amigos, esse texto não está falando dessa primeira morte, está falando da morte eterna. Ou seja, não tem mais volta. Só que existe esperança, viu? O verso não termina aí. O verso diz, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus. Romanos 12 diz assim, por um homem, 5,12, entrou o pecado, e então agora por um homem também, Jesus Cristo, entra a salvação. Vamos falar disso mais à frente. E Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí a origem da culpa. A culpa está ligada ao pecado, à rebelião, a andar longe, separado de Deus. Essa frustração de não conseguir alcançar os objetivos da vida também, mas principalmente de não conseguir realizar mais a vontade de Deus. Então o ser humano é frustrado porque ele é pecador, ele erra. Até quando ele não quer, ele erra, voluntariamente e involuntariamente. Ele é mau por natureza pecaminosa. E a Bíblia traz isso. Um exemplo para ajudar. Pedro, lembra de Pedro? Aquele ali, discípulo animado, e estava ali sempre querendo fazer mais, sempre na frente, sempre conduzindo tudo, sempre falando toda hora. Jesus diz, olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, foi confiança em si mesmo, né? E quando ele agora, o galo canta, ele percebeu que já havia negado 3 vezes, diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 22, verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro sofreu. E ele não sofreu só ali, viu? Pedro foi um discípulo que até o dia da morte ele teve dificuldades de se perdoar. Talvez você não sabia disso, mas a tradição diz que Pedro pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como mestre, porque Pedro até ali ele não aceitava que ele tivesse cometido aquele grave erro de trair o seu Salvador 3 vezes. Olha que dureza, viver uma vida toda castigada com esse mal. Eu não deveria ter feito isso. A culpa precisa levar você para aquele que resolve o problema do pecado. A culpa tem que levar você para Deus. Alessandra, palavras iniciais do pastor para esse tema é isso aí. A origem da culpa, o pecado de Adão e Eva, que traz culpa para todo ser humano. E é isso aí. Pastor, eu estava pensando aqui o seguinte, que a gente está acostumado com o ser humano, né? Que quando a gente erra, talvez a gente nem percebeu ainda algum erro, algum problema, e vem alguém e nos acusa, né? E faz gerar a culpa em nós. Deus tem esse papel na nossa vida também, ou pelo contrário? Deus, ele não é aquele que aponta o dedo, é aquele tirano que faz essa culpa ser gerada em nós. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso para a gente. Sendo o pecador já culpado por natureza, o pecador por natureza pecaminosa, como eu li, Salmo capítulo 51, Davi dizendo assim, eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu, ou seja, os outros versos que eu citei também aqui para vocês, diz exatamente isso. Eu gosto muito de Romanos 5, verso 20. Esse texto é poderoso demais. Deixa eu ver se é o verso 20 ou o verso 16. Exatamente, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, quem condena é a lei de Deus. Ok? Então a lei tem o pecador, ele encontra na lei a condenação do seu erro. Só que agora essa é a parte maravilhosa. E então diz assim, onde o pecado cresceu, superabundou a graça. Quem traz a graça para o ser humano? Cristo Jesus. Então veja, um pecado só é capaz de condenar toda a raça humana. Um pecado só pode fazer uma pessoa perder a vida eterna. Só que a graça vinda na pessoa de Jesus tem poder de perdoar a mim com todos os pecados da minha vida. Isso é maravilhoso. Por isso que onde cresceu o pecado, transbordou a graça. O papel da lei é mostrar ao pecador a sua culpa, o seu erro, e é levá-lo para aquele que corrige, para aquele que tem a solução. Eu gosto muito de Isaías 1, verso 18, quando Deus diz assim, vinde e arrazoemos, chega para perto de mim, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate e o carmesim,
se tornarão brancos como a neve. Que coisa maravilhosa é ver Deus disposto a perdoar o pecador. Amo o texto de Isaías 55. Esse é um convite maravilhoso. Eu vou abrir aqui. Olha, ele já começa dizendo assim, Alessandra, ó. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Olha que texto lindo, ou seja, o ser humano querendo cura para seus problemas emocionais, para sua culpa, pelos seus defeitos, e ele luta, ele quer melhorar e não consegue, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, né? Eu não entendo o meu modo de agir, pois eu quero fazer o bem e não consigo. E ele agora diz, e o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Então Deus faz um convite para o pecador, e ele diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Que texto maravilhoso! Deus está dizendo que ele é grandioso em perdoar, e ele está chamando o pervertido, o pecador, o criminoso, o perverso. Ele não está chamando você e eu, que às vezes não é uma pessoa, né, extremamente má, mas é má, ainda que seja só por um comportamento bonitinho, é má por natureza, é mal por natureza. Deus está dizendo, se eu posso perdoar o mal, o perverso, muito mais a você, amigo, que está conosco, que é uma pessoa do bem, mas também sofre com a culpa do pecado. É isso aí, Deus pode perdoar. Ele é grandioso, e a Bíblia traz esse convite maravilhoso. Vinde, Deus perdoa você e te livra dessa culpa maldita. Que beleza, Alessandra. Isso é bom, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, eu estava pensando aqui, gente, que bênção, numa segunda-feira a gente poder ouvir o quanto Deus é maravilhoso e perdoador, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem que conviver com algumas situações aqui da nossa realidade, né? E eu agradeço todos que estão aqui colaborando, colocando as suas vivências, né? Essa questão da culpa, falando, né, sobre a questão da culpa em sua vida mesmo, abrindo o coração para a gente aqui. E eu fiquei vendo todos os comentários e criei aqui uma pergunta, talvez para o doutor, que ele possa nos ajudar. A gente teve aqui relatos sobre a culpa num contexto familiar, de uma criação que talvez não saiu do jeito, né, que se esperava, uma culpa na questão religiosa, uma culpa por pessoas que conviviam ali e tratavam mal a pessoa, e talvez a atitude ali gerou uma culpa. Doutor Rogério, vivo com a culpa, eu vivo com a culpa, seja, né, essa culpa aí que foi falada aqui nos nossos comentários. O que fazer? O que eu posso viver? O que eu posso fazer para saber lidar, superar essa culpa que eu tenho hoje no meu coração? Responde para os nossos amigos aqui que estão assistindo. Alessandra, temos que ter muito cuidado em não ter aquele ciclo autodestrutivo da culpa, porque a culpa é um sentimento ruim, ele é autopunitivo. Tem pessoas que, por causa da culpa, se flagelam, se afastam do contexto social, se autodepreciam. Então, e aí elas se sentem mais culpadas, mais deprimidas, se afastam mais e vão cada vez piorando. Vou dar um exemplo, por exemplo, da comida. Um exemplo simples: a pessoa se sente culpada porque comeu doce. Ela fica triste, se fere, se magoa, se sente autodepressiva. E aí ela precisa de alguma coisa boa, já que veio tudo ruim. Aí o que ela vai fazer? Vai comer mais doce, vai se sentir mais culpada, vai se sentir pior, vai se sentir com a imagem mais negativa e vai voltar a cometer a mesma atitude. Então, esse ciclo ele precisa ser quebrado. E ele precisa ser quebrado. Você tem que focar na solução, nas atitudes que você precisa mudar para diminuir a sua culpa. Então, se você realmente fragilizou alguém, afetou alguém, você deve, se tem como corrigir aquilo,
se tem como se você deve a alguém e pode pagar, juntar alguma coisa e começar a pagar, ok. Se você não pode, se aquilo já foi um acidente, a pessoa perdeu alguma coisa que não tem como ser restaurada, você precisa do perdão dessa pessoa, você precisa conversar com ela, você precisa tratar e pedir perdão pelo que você fez. Isso, se a pessoa não te perdoar, ok, mas você fez o que estava ao seu alcance. Eu reconheço que eu feri, eu reconheço, e essa sua atitude pode terminar numa reconciliação, pode terminar numa não aceitação, mas você fez a sua parte para corrigir uma atitude errada. A culpa pode ser porque você colocou um limite muito alto, um padrão muito elevado na sua vida e você não vai alcançar isso, talvez neste momento. Então, você precisa ter maturidade de reconhecer que a sua base, o seu físico, as suas emoções não permitem você fazer isso agora. Você não vai perder 20 quilos em um mês, 10 quilos em um mês, ou você não vai alcançar essas metas agora, você vai se frustrar. Então, você precisa diminuir esse seu padrão, você precisa cobrar menos de você, você precisa aceitar as suas imperfeições, você precisa perdoar você mesmo e aceitar as suas limitações. E você pode precisar de ajuda. As pessoas que podem precisar de ajuda emocional, de um profissional, e você pode precisar ajuda de Deus, como o pastor está falando. Quando Davi fala ali que ele, quando escondi o meu erro, quase que me secaram os ossos, e depois, é Salmo 32, né, pastor? Depois você me ajuda aí. E depois ele fala, como é bom ter os seus pecados perdoados, como é bom você não ter mais essa autocondenação, esse sentimento de culpa. Então, quando uma pessoa te perdoa, ou quando Deus te perdoa, ou quando isso é um assunto solucionado, você fica leve, você aumenta a sua produtividade, suas endorfinas aumentam, você fica fisicamente mais disposto, melhor. Então, tratar esse problema é importante. Você precisa de um diagnóstico, ver se está na sua avaliação que está ruim, se você tem como corrigir alguma coisa no passado e quais são as atitudes que você pode mudar agora para não repetir os erros para frente. Então, esse planejamento é muito importante. Me ajuda aí, pastor, qual é o texto que eu não consegui falar direito ali? Salmo 32, você está correto, doutor. O doutor está quase pastor hoje. Hoje o senhor está quase pastora, viu, aqui, viu? Corretíssimo. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, ele confessarei ao Senhor. Aí ele diz, e tu perdoaste o meu pecado, né? No Salmo 51, ele diz assim, que ao ele ter confessado, ele feliz é o homem a quem o Senhor perdoa, né? Depois que ele sentiu esse alívio, ele pede, inclusive, um novo coração. Ele diz assim, então ensinarei aos transgressores. Olha, um transgressor perdoado, ele é feliz. Aí ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha que coisa linda, né? Ele era pecador ali, adúltero, errou, matou, assassinou, pede a Deus o perdão, se sentiu muito mal, mas agora ele sente a bênção, o alívio. Então, eu não posso só pedir o perdão, eu tenho que acreditar nesse perdão. Eu preciso acreditar. Jesus morreu por isso. Tem pessoas que continuam sofrendo, pedem perdão, mas não se perdoam. E aí, Alessandra, você já daqui a pouco vai perguntar para mim isso aí. Um fator importante, gente, aqui nos nossos relacionamentos para com Deus e com as pessoas. O que é perdão? Perdão não é querer que o marido esqueça. Ele não tem amnésia, como é que ele vai esquecer? A esposa, como é que ela vai esquecer? Não, ela tem que esquecer, perdoar e esquecer. Quem é que diz que perdoar e esquecer? Nem Deus esquece. Deus não é doente, Deus não tem amnésia. A grande questão é que quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, é metaforicamente que a Bíblia está dizendo. Ele joga nas profundezas do mar, ninguém tira. Ou seja, o que é perdão? Não é esquecer o que o outro fez,
é tratar o outro como se nunca tivesse feito. É assim que Deus me trata. Senhor, meu Deus, me perdoa, eu pequei, transgredi sua lei. Deus, em Jesus Cristo, no plano da salvação, me justifica pelos méritos de Jesus. Por isso que é nos méritos. Eu estou aqui acompanhando no chat aqui, alguém falando aqui de ensinar a criança a pedir perdão. Tudo tem que pedir desculpa. A gente acha que pede desculpa ali, perdão, papai, tudo bem. O pai não aplica o castigo que falou, a criança não sofre a penalidade. Perdão bíblico envolve sofrer a penalidade. Comeu do fruto, vai morrer. Adão diz, não quero morrer. Jesus vem e diz, eu vou morrer no seu lugar. Aí Isaías 53 diz assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi no moer de Jesus, o Pai agradou moê-lo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é nas feridas de Jesus que eu fui curado. Eu preciso valorizar as feridas de Jesus e aceitar a cura, aceitar o perdão e viver livre e leve nessa graça maravilhosa que Deus dá para mim e para você. Porque Jesus já pagou o preço. Se tinha alguém que sofreu, foi Jesus. Agora, então, viva a alegria do perdão, da vida livre em Cristo. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Com certeza. E você realmente antecipou a pergunta, que eu ia te perguntar isso mesmo. Ah, é? Só que assim, ó, a gente já está indo para a parte final dessa live. E, gente, é terrível, porque esses dois aqui, ó, falam. Se deixar, a gente fica aqui, ó, 3 horas conversando. Mas eu queria fazer só uma pergunta rapidinha aqui para o doutor, que foi uma coisa que a gente conversou antes de começar a nossa transmissão, e é bem interessante a gente conceituar aqui. Essa questão, doutor, a Marilene perguntou sobre qual que é a diferença do foi minha culpa e foi minha responsabilidade. Existe diferença? Aquilo que o senhor falou para mim antes da gente começar a transmissão é bem importante agora falar para quem está nos assistindo. Alessandra, eu acho que a Marilene Prado fala até dos manipuladores, né? Eu estou vendo a pergunta dela aqui. É muito interessante, porque existem manipuladores, existem pessoas que procuram fazer você se sentir culpado. E como avaliar isso? É avaliar a sua responsabilidade. Realmente, de fato, eu fui responsável por isso? A minha atitude foi responsável por aquilo que o outro fez? Então, vamos supor que uma pessoa está conversando com você sobre uma amiga conversando sobre o relacionamento conjugal, pede sua opinião e você fala a sua opinião dentro do seu conceito, se a atitude está correta ou não do esposo da sua amiga. E depois disso ela vai lá e sai de casa, se separa, etc. Você foi responsável por isso? Não. Ela perguntou a sua opinião, ela perguntou como que você faria. Você não disse vai lá e sai de casa. Ela pegou a sua atitude e ela foi responsável pela atitude dela. Então, a gente não pode assumir responsabilidade dos outros. A gente tem que ser muito responsável, inclusive com os conselhos que damos e com aquilo que falamos. Mas, às vezes, a pessoa pega aquele conselho, aquela orientação e faz outra coisa diferente até do que você faria. Você não pode se responsabilizar por isso. Você chama alguém para vir à sua casa e ela tem um acidente no meio do caminho. Você é responsável por isso, porque você chamou ela para almoçar na sua casa e no caminho ela teve um acidente e todo mundo ficou machucado. Você não é responsável pelo acidente. Você convidou ela para vir à sua casa. Você queria ter um encontro com ela, ela teve um acidente no caminho. Você não é responsável pelo acidente. Então, as pessoas, às vezes, elas exageram no sentimento de culpa, até por ter esse processo, né, da sua personalidade desalinhado, desajustado, mas é importante você estar bem consciente da sua responsabilidade e para que você não atribua culpa a menos a você e nem a mais. Muito bom, acho que foi muito bem respondida. A gente já está encerrando a nossa live, mas antes do pastor Gilson fazer aí as considerações finais, deixar
a bênção do Senhor com a gente aqui quando a gente se une em oração. Eu quero mandar um abraço para a Márcia, que está assistindo a gente lá do Japão. Nosso trabalho aqui do Quero Vida de Saúde chegando, rompendo as barreiras, muito legal. E aí também a gente teve uma pergunta sobre ansiedade. Na semana que vem a gente vai fazer uma live, segunda-feira, 8 horas da noite, sobre ansiedade. Então já vai preparando as suas perguntas, já pega um caderninho aí, vai anotando, para que assim que começar a live você já manda todas as suas perguntas e a gente vai conversar bastante sobre essa questão da ansiedade que... Não sei se você sabe, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso na semana que vem. Pastor, como que a gente pode encerrar essa live com a esperança que a gente é perdoado, que os nossos erros, eles são esquecidos, é a palavra que usa, né? Mas que o Senhor, ele realmente tem compaixão por nós e realmente não nos acusa, e vamos colocar aquela entre aspas, esquece os nossos erros e os nossos pecados, né? Que esperança que a gente pode ter hoje para não viver em culpa. Oh, que maravilha! Eu gosto de terminar falando dessa bendita esperança, né? E eu vou terminar com Efésios capítulo 2. Todo ser humano já nasce condenado à morte eterna pela condição herdada de Adão e Eva. Nasce pecador, é inevitável. Nasceu pecador, já estudamos isso, já está claro isso na Bíblia, Davi já disse isso lá atrás. E aí, então, agora o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 2, verso 1, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andava, segundo o nosso curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele vai falando de como é que nós éramos filhos da ira. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante e juntamente com ele nos ressuscitou. E ele diz assim, nos faz assentar nas regiões celestiais. Ele diz assim, então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. Isso vocês não conseguem fazer. Ninguém se salva. Ninguém salva a si mesmo. Então ele diz assim, mas é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. O ser humano é salvo pela graça de Deus. Então ele diz aqui, que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. João 3,16, minha gente querida, olha que coisa linda, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo condenado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas viva eternamente. Jesus já pagou o preço do meu e do seu pecado, você agora precisa aceitar isso pela fé, confessar os seus pecados e a sua culpa te leva a Deus. Deus te perdoa em Jesus Cristo. E ao pedir perdão, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então confessa, põe para fora. Diga para não pede perdão no atacado, não. Senhor, me perdoa. Ele pergunta de quê? Aí você fala, Senhor, me perdoa porque eu adulterei. E aí você fala porque roubei. Aí você conta o que você fez para Deus. E Jesus escreve lá, perdoado. E você vive sua vida em paz com Deus, feliz, porque isso é salvação. Que Deus te abençoe e que ninguém sofra por ser pecador, porque temos um Salvador que se compadece de nós. Amém? Isso é maravilhoso. Pastor, pode orar para a gente já encerrando a live, por favor? Então vamos orar. Querido Deus, bendito seja o nome do Senhor, que na nossa condição de pecadores perdidos, nos deu salvação, vida eterna, perdão e livramento da culpa do pecado, nos dando Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Senhor, como não amar esse Deus que tirou de nós a condenação eterna e nos dá alegria e esperança da vida eterna. Bendito seja o teu nome, por estudarmos esse tema tão maravilhoso, harmonizando a medicina, a ciência, com a fé, com a tua palavra, e encontrarmos aqui não a solução para um problema,
mas a resposta do céu para o maior anseio da alma humana. O problema do ser humano maior se chama pecado, e a solução para o pecado já veio através de Jesus. Alcance agora, Senhor, todas essas pessoas que estão participando conosco. Algumas delas têm culpas, têm traumas, têm dores, têm problemas emocionais, sofrem depressão. Senhor, ao elas irem a Ti com suas culpas, pecados e medos, dê a elas alívio, dê a elas perdão e dê a elas a sua paz. Eu oro por todas elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero agradecer mais uma vez, pastor Gilson, doutor Rogério, que estiveram aqui com a gente na live. Você que ficou com a gente, a Sandra, acho que a Sandra falou assim, essa live foi um amor. Que bom, que bom que você gostou. A gente espera vocês na semana que vem para falar sobre ansiedade. Aí eu te peço duas coisas. Primeiro, chama seus amigos para estar junto com você também. Compartilhe a próxima live, essa live, todo o nosso conteúdo, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas também. E na semana que vem, já deixa na sua agendinha aí, ó, segunda-feira, 8 horas da noite, compromisso aqui com Quero Vida e Saúde, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a semana que vem.